E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Eu nunca fiz um vídeo assim antes, até porque meu canal não é de Five Nights at Freddy's, mas como um fã desde a infância, eu resolvi fazer um vídeo assim e ver se mais gente concorda comigo. Five Nights at Freddy's já deveria ter acabado. E eu sei, você já deve ter ouvido isso de mais pessoas. Coisas como FNAF já deveria ter acabado no 3, no 4, no 6, no Custom Night. E vídeos assim mesmo. Eu, pessoalmente, só vi um há muito tempo atrás. Eu tô até com medo de fazer esse vídeo porque eu sei que eu vou receber hate, né? E o que eu vou dizer aqui é baseado na minha opinião como um fã da franquia. E claro, nem tudo aqui é confirmado, nem tudo aqui é ai meu Deus, está dentro da história de FNAF, até porque é muito grande, né? Como é que eu vou saber tudo? E é justamente sobre isso que eu vou reclamar. FNAF se perdeu. Enfim, vamos lá. Olha, sinceramente, eu acho que eu nem precisava contextualizar o que é Five Nights at Freddy's, já que, mano, praticamente todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar sobre. Tipo, teve até um filme recentemente, não tem como você não conhecer. Enfim, Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos de terror que inicialmente era indie, feito por um cara chamado Scott Cawthon. O primeiro jogo foi lançado em 8 de agosto de 2014 e fez um sucesso absurdo. E quando eu digo absurdo, é absurdo mesmo. Todo mundo falava de FNAF e eu tinha 9 anos na época e já conhecia FNAF. Tinha gameplay de youtubers bem famosos, tinha música, tinha teorias, enfim, foi um sucesso mesmo. Tanto que o próximo jogo, que foi FNAF 2, lançou em 11 de novembro de 2014, 3 ou 4 meses depois do lançamento do primeiro. Essa franquia tem muito jogo, muito mesmo. Tem FNAF 1, que foi lançado em 2014, FNAF 2, que foi lançado no mesmo ano, FNAF 3, que foi lançado em 2015, FNAF 4 em 2015 também, FNAF Road em 2016, que, bom, vamos ser sincero, ninguém se importa. Depois FNAF Sister Location em 2016. Inclusive, eu tenho uma memória sobre FNAF Sister Location de antes dele lançar. Eu tava na 5ª série e tinha uma apresentação de teatro no dia do lançamento. Aí eu disse pra professora: então, eu não sei se eu vou poder vir. Nossa, por quê? Então, é que tem lançamento de FNAF. De o quê? É um jogo que eu gosto. Ah, mas isso você vê depois. É uma memória engraçada, apesar dela ter ficado bem brava comigo. Depois tem FNAF Pizzaria Simulator em 2017, FNAF Ultimate Custom Night em 2018, FNAF VR Help Wanted em 2019, FNAF AR Special Delivery em 2019, que também ninguém dá a mínima, a não ser pra fazer aqueles vídeos em shorts. E por fim, FNAF Security Breach em 2021, sem incluir DLC ou algo assim. Enfim, 11 jogos. Vocês acham que isso é pouco ou é muito? Porque eu acho que assim, não tem problema nenhum você criar vários jogos e tal. A maioria desses jogos são divertidos, tirando alguns que, pelo amor de Deus, são muito nada a ver ou cheios de bugs. O problema mesmo é quando você se perde na própria história que você tá criando. Porque desde o primeiro jogo nós temos teorias, mas lembre-se, teorias. Porque o Scott Cawthon nunca foi muito de ei, vamos sentar aqui e eu vou contar a história pra vocês. Não, ele deixa tudo escondido, o que na teoria é bom. Muitos jogos fazem isso, mas em FNAF parece tão mal executado. São poucas as coisas que a gente realmente tem confirmado, tem certeza de fato. E à medida que os jogos apareciam, parecia que a história finalmente tinha sido concluída. Como em FNAF 3, que parecia que finalmente você tinha libertado a alma das crianças, depois que o William Afton foi de F. Apesar de ter um bad ending e um good ending, e toda essa palhaçada de final verdadeiro e final falso. Mas até aí parecia que tinha acabado, finalmente. Ainda com algumas coisas incompletas? Sim, mas parecia o fim. Até que o Scott lança mais uma bomba, FNAF 4. Que assim, apesar de ter parecido que FNAF já tinha acabado e que era uma história concluída, eu não acho o FNAF 4 desnecessário, pra ser sincero. A gente vê os filhos do William Afton, a gente joga com o filho dele, a gente vê mais uma lore através dos minigames e supostamente temos mais dicas do porquê o William Afton é um assassino. E caso vocês não saibam, FNAF 4 se chama literalmente Five Nights at Freddy's The Final Chapter, ou seja, capítulo final. Isso indicava que era o fim, mas então, boom, mais jogos que, ok, a gente ainda releva, porque ainda tinha mistério da filha do William Afton, quem era, o que tinha acontecido com ela e coisas assim. Aí descobriram que é a Elizabeth Afton e blá blá blá. Ok, agora entendemos o que aconteceu e tá tudo resolvido agora? Não, toma aqui mais um jogo. E apesar desse jogo aqui parecer meio bobo no começo, ele tem um pedaço importantíssimo da lore de FNAF, já que o Henry literalmente queima a pizzaria, lança um discurso muito foda e enfim, tem coisas muito importantes que fazem realmente sentido pra história. E tudo indica que esse seria o fim, com esse discurso incrível do Henry e tudo pegando fogo,
tudo acabando. Mas não, isso não aconteceu. Tomei aqui mais jogos desnecessários pra história que só deixa tudo mais confuso. E na minha opinião, deveria ter acabado no Ultimate Custom Night, porque supostamente a Cassidy, ou o Cassidy, sei lá, teria colocado o William Afton em um purgatório eterno por conta de tudo que ele fez. Aí ele enfrenta os animatronics de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu achei esse final incrível, tava bom por aí. Tinha as vozes dos animatronics falando que não devia ter matado a Cassidy. Supostamente as crianças tinham tido a vingança delas. E tava bom aí, tava bom, tipo, tava tudo ok. Mas aí surgiu o FNAF Help Wanted, que pelo amor de Deus, pra quê? Parece que o Scott não consegue criar outro vilão bom e tem que reciclar o William Afton de novo, e de novo, e de novo. Tipo, chega, sabe? Ah, mas agora o Scott Calton, ele criou a Vane. Controlada por quem? Pelo William Afton. E tipo, até o Custom Night dava pra entender a história, considerando os jogos. Mas depois vira uma Que não me entenda mal, FNAF de VR é assustador. Eu joguei e cumpri bem o papel de dar medo. Mas a história tá desandando mesmo. FNAF Help Wanted podia ter sido só um jogo de VR normal. Só um extra que não adiciona nada pra história. Mas eles não foram pra esse lado. E não me entenda mal, seria legal o Scott realmente fazer um spin-off do futuro. Tipo, FNAF de 1900 e poucos comparados com FNAF hoje em dia ou até mais pro futuro. Mas ele fica aumentando a história desnecessariamente. E aqui nesse vídeo até que tá mais ou menos organizado pra quem sabe a teoria dos jogos. Mas caso você não saiba e tá achando confuso só agora, saiba que não, o jogo já tava confuso antes. Porque caso vocês não saibam, os jogos não têm uma ordem cronológica, ou seja, você não começa pelo 1, você começa por outro. O que sinceramente eu acho meio palhaçada, principalmente porque quase tudo sobre a história de FNAF são teorias, mas até aí ok. Mas aí entram os livros. Ai, os livros, eu vou enlouquecer. A ideia dos livros são legais, eu juro. Porque assim, tem alguns que são paralelos pelo que eu entendi. Ou seja, não necessariamente estão na história. E tem alguns que são interessantes, sabe? Tipo, expandem realmente a lore de FNAF, mas tem uns que são muito viajados. E assim, tem algumas dicas dentro dos livros pra você entender melhor a história dos jogos. Eu particularmente acho isso bem bosta. Mas por que? Isso traz mais mistério pra você ler o jogo, isso é legal, é interativo. Não. É uma porrada de livro. A gente não sabia o que era canon, o que não era. Tem histórias absurdas nesse livro que supostamente não eram no mesmo universo de FNAF. Você tinha que ler e tentar adivinhar o que era a pista do jogo, o que não era. E o que eu acho péssimo, primeiramente, porque os jogos são pagos. Você paga e você não entende nada deles. Segundo, porque você vai ter que pagar mais os livros de FNAF pra entender. E tipo, entender entre aspas, porque não são livros objetivos pra você entender o jogo. Só alguns têm algumas pistas sutis pra você entender algo relacionado, que você tem que estar muito esperto pra entender. Porque eu não tô cagando dinheiro pra comprar um monte de livro de FNAF pra tentar entender alguma coisa ali escondida ou outra. Então o máximo que eu tenho acesso é literalmente só ouvir o Corey falando sobre os livros. Porque livros são caros. Os livros de FNAF geralmente você não acha em qualquer lugar. Tipo, você não vai ali na esquina e pergunta: oi, tem livro de FNAF? Eu tenho só 3 livros de FNAF. O resto eu teria que comprar pela internet. Eu nem sei se tem em português, pra ser sincero. Fora que é caro. E recentemente o Scott disse que os livros são canon. Ou seja, são parte do universo de FNAF. Tipo, fazem parte da história, algo mais ou menos assim. E ninguém tinha certeza disso ou dizia que não. Porque realmente é uma ideia absurda você pensar que, sei lá, temos o Bonnie Camarão, o Springtrap grávido e mais um monte de histórias absurdas nesses livros que aparentemente agora tudo é real. O que foi o ponto principal pra eu fazer esse vídeo. Eu nem pesquisei muito sobre essa parada dos livros porque, sinceramente, eu não quero me estressar. Parece que o Scott Calton supostamente parece estar estendendo ao máximo os jogos, livros e tudo de FNAF possível pra ganhar mais dinheiro. O que não seria um problema se ele explicasse a história mais claramente. Parece que ele não sai dessa zona de conforto de reviver o Springtrap, matar o Springtrap, reviver o William Afton, matar o William Afton, reviver e matar, reviver e matar. E aqui eu já vou tocar na ferida de alguns, mas esse filme de FNAF poderia ter sido muito melhor. Seria muito melhor se eles tivessem feito o filme pra explicar a história de FNAF de uma vez por todas. Não, mas é um universo diferente, é paralelo, blá blá blá. Eu sei, é disso que eu tô reclamando. Tipo, ok, é um universo diferente, é um universo paralelo, sei lá como vocês gostam de chamar. Só que, tipo, o Scott botou os nomes de Michael e Vanessa. Quem ele acha que o pessoal iria pensar que fosse? De verdade, a Vanessa é igualzinha a Vanessa de Security Breach, mas não faz sentido serem a mesma pessoa, até porque elas não são. E de verdade, isso aí é uma palhaçada, tipo, quem não vai pensar à primeira vista que é o Michael Afton e a Vanessa lá da Vane? Porque além de ser Michael, o nome dele, ele tem um irmão mais novo morto, que lembra muito o Michael
Afton, mas depois você descobre que é Michael Smith, alguma coisa assim, e que na verdade essa criança morreu pelo William Afton, e a Vanessa é filha do William Afton. Qual é o sentido disso? Esse filme só serviu pra ser mais um buraco incompreendido na história que já é uma confusão do caramba. E uma parte de mim adorou esse filme, principalmente por causa das referências e porque a vida inteira eu quis um filme assim. Tipo, é uma realização de criança, sabe? Outra parte achou só meia boca mesmo. E na minha opinião seria muito melhor ele ter feito uma ordem cronológica de filmes pra que explicasse melhor a história e dar um ponto final em toda essa conclusão. E não criar mais coisas que as pessoas têm que adivinhar. Eu tô dizendo que o filme é ruim? Eu gostei pela nostalgia, mas na minha opinião ele foi bem mal aproveitado. A experiência de estar lá num filme de FNAF foi outro nível, foi muito legal. Tinha muita gente fantasiada, eu fui fantasiado com a minha amiga, enfim, foi muito legal, sabe? Mas enfim, a conclusão do meu desabafo é: se a sua franquia de jogos precisam de um documentário de 3 horas para explicar uma teoria dos seus jogos, não significa que sua franquia seja boa, significa que ela é confusa. Bom, esse foi meu desabafo sobre FNAF, e eu sei que podem ter coisas erradas no que eu disse, até porque, porra, nem assistindo um documentário de 3 horas foi o suficiente para eu absorver tudo, principalmente essa palhaçada de remanescentes. E esse vídeo não é informativo, tá? Eu não tô explicando nada sobre a lore de FNAF. É um vídeo de fã pra fã, como eu disse, é um desabafo de um fã que cresceu acompanhando o FNAF e eu acredito que mais gente vai se identificar comigo. E se você discorda de mim, tá tudo bem, sério, de verdade, eu não tô obrigando ninguém a falar que a história de FNAF devia ter acabado. Se você acha que não, ok, sinta-se livre pra dar a sua opinião aí nos comentários, até porque aqui é um lugar livre pra debater, obviamente de um jeito saudável, você não vai sair xingando todo mundo que discorda de você. E é isso, um beijo da Anitta e...